Olá, estamos de volta para o sexto vídeo da aula de número 8. Este vídeo sobre o cálculo da média de uma variável aleatória contínua. A pergunta é como calcular a média, né? Novamente, nós vamos proceder aqui usando o truque anterior, lá, em que nós pensamos discretizamos primeiro o domínio contínuo e tratamos então o nosso cálculo como se fosse uma situação discreta, né? Porque quando você tem uma variável aleatória discreta, você sabe calcular o valor médio. O valor médio é simplesmente a soma dos valores possíveis vezes as suas probabilidades, né? Então, isso nós conhecemos da variável aleatória discreta. Então, nós vamos usar este truque para podermos definir, então, o cálculo do valor médio de uma variável aleatória contínua x. Então, o que nós fazemos é particionar a reta real, onde é definido f de x, particionando ela em n retângulos, cuja base vai ter largura ΔXi igual a um xi menos xi menos 1, onde o i vai variar de 1 até n. Naturalmente, né, como os retângulos são arbitrários, nós escolhemos as suas extremidades, seus vértices inferiores, em posições xi e xi menos 1, tais que exista um xi barra no intervalo ΔXi, tal que a probabilidade de x estar entre xi menos 1 e xi, obtida a partir da integral, né, como nós vimos lá no vídeo anterior, de xi menos 1 até xi, da função densidade de probabilidade, ser igual a um ΔXi, que é a largura do retângulo, né, da partição, vezes a função de xi barra. Então veja que aqui a gente usa novamente, a gente lança a mão novamente do teorema do valor médio e assume que a função f vai ser contínua neste intervalo ΔXi. Assim, nós podemos computar o valor médio de x, né? Agora nós temos aqui uma distribuição discreta, uma variável aleatória discreta, em que a probabilidade de acontecer um número no valor xi barra vai ser ΔXi f de xi barra. Então, o valor médio é dado pelo somatório, né? Em i, de 1 até n, de acontecer da probabilidade do valor xi barra vezes a probabilidade de ocorrência deste valor. E aí, nós agora tomamos um limite em que o número n vai a infinito, consequentemente o ΔXi vai a zero, tal que você possa varrer, né, todos os valores do eixo x. Então, nesse limite, o x médio vai ser o limite em que n vai a infinito do somatório em i de 1 até n de x barra i, f de x barra i, vezes delta de xi, e essa é a soma de Riemann. Logo, esta é uma integral de Riemann. Note que nós estamos assumindo, né, que a função é definida em toda a reta real. Evidentemente que se a função densidade for nula em alguma região, a gente pode lançar mão de uma definição conforme esta apresentada aqui para a função densidade de probabilidade exponencial. Então não é nenhum problema usarmos esta notação. Então com isso a gente tem que o valor médio da variável aleatória contínua é a integral de menos infinito a infinito de x f de x dx. Tá? E aí é interessante notarmos que, olha só, esta integral aqui é muito semelhante, o cálculo dessa integral é muito semelhante ao cálculo do centro de massa de a distribuição contínua de massa numa única barra, né? Então, se nós tivéssemos aqui no cálculo do centro de massa, não uma placa, né, mas uma linha, então o centro de massa no eixo x, olha, seria a massa a massa vezes o x, né? Aqui, ó,
a posição vezes a densidade. Tá? Então, é muito semelhante, é por isso que é importante usar a analogia com o cálculo de centro de massa. Veja que ele tem uma boa utilidade aqui. Então, nota que a gente só não divide pela integral de f de x para calcular o x médio, porque f de x só é uma função densidade de probabilidade se a sua integral em toda a reta real for 1. Tá? Então, dividir por 1, a gente nem representa essa divisão. Bom, agora vamos então a uma generalização, né? Se você tem o valor médio de x dado desta forma, então o valor médio de x elevado a p pode ser generalizado, né? Bastaria multiplicarmos aqui por xi elevado a p barra, né? Então, xi elevado a p aqui. Então, se nós tivéssemos aqui xi elevado a p, então teríamos x elevado a p, né? E aí seria o valor médio de x elevado a p. Então, está aqui a definição do valor médio de x elevado a p. A vantagem disso é que a partir desta definição nós podemos calcular, por exemplo, né, tomando p igual a 2, nós podemos calcular aqui a variância da variável x, né, que é sigma x ao quadrado. E aí o sigma x ao quadrado fica x quadrático médio menos x médio ao quadrado. E este termo pode ser escrito em termos de uma diferença entre duas integrais. Tá? Então é só uma definição que tem uma boa utilidade, então vale a pena mencionar. Agora vamos voltar ao nosso exemplo, né? O que nós queríamos calcular aqui foi a probabilidade de aguardar até um certo tempo t, né, se a gente fizer a ligação para esta empresa. A próxima pergunta é: qual o tempo médio de espera até sermos atendidos se a função densidade de probabilidade da espera, do tempo de espera, for dada segundo esta exponencial aqui? Então, o tempo médio de espera na linha até o atendimento pode ser calculado usando essa definição, né? Integral em t de t f de t de menos a mais infinito. Como a nossa função densidade de probabilidade é zero, de menos infinito a zero, e c e na menos ct de zero até infinito, então nós desmembramos essa integral em duas componentes. Uma de menos infinito até zero, de t f de t dt, e outra de zero a infinito, a integral de t f de t dt. Como esta integral aqui é zero vezes alguma coisa é zero, então esse termo desaparece, ficamos somente com uma integral imprópria, que pode ser escrita então como limite quando tal vai a infinito da integral definida de zero a tal da função densidade de probabilidade. Como aqui tem um c, eu vou pegar esse c, vou tirar ele tanto da integral quanto do limite, e aí temos só que calcular a integral definida de t e na menos ct dt. O método para solucionar essa integral é a integração por partes, e a primitiva dela, desta expressão, a integral definida, então vai ser dada por esta expressão. A integral imprópria, para ser resolvida, requer tomarmos o limite quando tal vai a infinito, multiplicado por c, né, dessa expressão aqui. Quando tal vai a infinito, esses dois termos esse termo vai a zero, e ficamos apenas com 1 sobre c ao quadrado. C sobre c ao quadrado dá 1 sobre c. Então o t médio é 1 sobre c, o que implica em c igual a 1 sobre t médio. Então vejam que o cálculo do valor médio nos possibilita então dar uma interpretação né, para o valor daquela constante c. Ele é o tempo médio que você vai aguardar até ser atendido quando liga naquela empresa, né? Então isso é legal porque ao fazermos o cálculo do valor médio, você consegue dar uma interpretação para a constante. Então veja que nós saímos lá no início, quando nós começamos a lidar com a função exponencial, nós tínhamos duas constantes, a e c,
que nós não sabíamos, cuja interpretação estatística nós desconhecíamos. Então a primeira coisa que nós fizemos foi verificar que a integral dessa função densidade de probabilidade é 1, e com isso nós passamos a ter uma interpretação estatística para a constante A, como uma constante de normalização. A segunda interpretação estatística que nós desenvolvemos foi pelo cálculo da média, que nos possibilitou entender então a constante C como o tempo médio, o inverso do tempo médio de espera para sermos atendidos ao ligarmos para uma certa empresa, que provavelmente vai ser um tempo muito longo, a julgar pela minha experiência. Bom, com isso a gente conclui essa etapa, não sem antes escrever, né, a função densidade de probabilidades exponencial nessa nova forma em que a constante C é substituída então pelo seu equivalente estatístico, que é o inverso do tempo médio de espera, t barra. E aí está. E após escrevermos esta função nesta forma, nós nos despedimos, desejamos boa sorte nesta etapa e até o próximo vídeo, quando vamos mudar de tema e começaremos a falar sobre geometria analítica. Um forte abraço e até breve. Tchau, tchau.